Então, semaglutida em aplicações diárias, será que isso é uma grande furada? Ou será que não? Será que é uma estratégia para aumentar, otimizar a perda de peso com segurança? Não sei, vamos descobrir até o final do vídeo. Mas antes de falar por que as aplicações da semaglutida de modo diário pode ser uma grande furada ou pode ser algo bom, eu preciso introduzir alguns conceitos farmacocinéticos para você. O primeiro conceito farmacocinético é de meia-vida de eliminação. A meia-vida de eliminação de um fármaco é um parâmetro farmacocinético definido como o tempo necessário para que a concentração do fármaco no plasma, ou a quantidade total desse fármaco no teu organismo, seja reduzida em 50%, seja reduzida pela metade. É importante compreender o tempo, de meia-vida de eliminação dos medicamentos, porque isso vai ditar o regime de dosagem, ou seja, o intervalo que você deve administrar os medicamentos. Então, é uma informação muito importante na prática médica. Então perceba esse gráfico aqui. No eixo Y temos a concentração plasmática de um fármaco no organismo e no eixo X temos o tempo. Então imagine um medicamento que tem uma meia-vida de 6 horas. Qualquer medicamento. Vamos imaginar um medicamento para dor de cabeça. E então você tomou esse medicamento para dor de cabeça agora e atingimos uma concentração plasmática de 100 mg desse medicamento. Depois de 6 horas, teremos um decaimento de 50% da dose anterior. Ou seja, depois de 6 horas, teremos 50 mg desse medicamento no seu plasma. Depois de mais 6 horas, teremos o quê? 25 mg desse medicamento no seu plasma. E depois de mais 6 horas, teremos 12,5 mg desse medicamento no plasma. Então, o raciocínio é esse. Meia-vida de eliminação é o tempo necessário para que aconteça uma queda de 50% na dose anterior avaliada naquele momento. Então perceba aqui no gráfico, isso aqui é uma meia-vida. 6 horas é o tempo necessário para que tenhamos uma queda de 50% na dose anterior. Então, primeiro momento, 100 mg. Depois de 6 horas, 50 mg. Depois desse momento aqui, depois de mais 6 horas, temos o quê? Um decaimento de 50%, configurando uma dose de 25 mg. Depois disso, temos mais um decaimento de 50%, configurando uma dose de 12,5 mg depois de 6 horas. Então, dessa forma, a meia-vida de eliminação será sempre uma queda de 50% em relação à concentração plasmática da dose anterior. Então, é um conceito muito importante para que você entenda que utilizar a semaglutida em aplicações diárias pode ser uma grande furada. E eu já vou dando alguns spoilers aqui ao longo do vídeo. Bom, vamos lá. Outro conceito que eu preciso introduzir para você é o conceito de estado de equilíbrio, tá? Estado de equilíbrio é uma condição na qual a gente estabelece uma relação entre a meia-vida de administração, que a gente já viu no slide anterior, e a frequência de administração. Então você toma a primeira dose desse medicamento que tem a meia-vida de 6 horas. Aqui no eixo Y temos a concentração plasmática do fármaco e no eixo X o tempo dos múltiplos da meia-vida de eliminação. Depois de 6 horas, você toma mais uma dose, a segunda dose. Depois de mais 6 horas, você toma a terceira dose desse medicamento. Depois de 6 horas, você toma a quarta dose. E depois você continua tomando doses a cada 6 horas desse medicamento. Perceba que após a quarta dose, após 4 intervalos de meia-vida, alcançamos o estado de equilíbrio. Então, resumindo, o estado de equilíbrio é o ponto onde a taxa de administração de um medicamento se iguala à taxa de eliminação. Dessa forma, a gente mantém níveis estáveis do medicamento no organismo. E para que isso aconteça, para que isso ocorra, é necessário pelo menos 4 intervalos de meia-vida para que se alcance o estado de equilíbrio. E para que esse estado de equilíbrio se mantenha estável ao longo do tempo, você precisa manter a mesma dose e o mesmo intervalo de administração. E o último conceito farmacocinético que eu quero explicar para você é o princípio da sobreposição. E eu prometo que é o último, tá? Depois a gente cai de cabeça na semaglutida em aplicações diárias. O princípio da sobreposição afirma que, sob condições lineares, a concentração total do fármaco, do medicamento no corpo, vai ser a soma das concentrações remanescentes de cada dose administrada até o momento. Então eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagine um medicamento que tem uma meia-vida de eliminação de 8 horas. Perfeito? Qualquer medicamento. Como a gente viu, temos um estado de equilíbrio sendo alcançado após cerca de 4 intervalos de meia-vida. E você começa a administrar esse medicamento que tem uma meia-vida de eliminação a cada 8 horas. Então a gente tem o nosso primeiro esquema aqui, nosso primeiro regime.
tá? Temos administração a cada 8 horas. Perceba que o estado de equilíbrio acontece mais ou menos aqui após 4 intervalos de meia-vida. E temos essa concentração plasmática do fármaco, se ele é utilizado com administração a cada 8 horas. Beleza? Então, utilizando a cada 8 horas, um medicamento que tem uma meia-vida de eliminação de 8 horas, temos esse estado de equilíbrio. Agora, se você realiza a administração com um tempo menor do que uma meia-vida de eliminação do fármaco, perceba o que vai acontecer nesse gráfico. Então, imagine que você está administrando esse medicamento a cada 6 horas. Um medicamento que tem uma meia-vida de eliminação de 8 horas está sendo administrado a cada 6 horas. O estado de equilíbrio desse medicamento, dei até um grito aqui, o estado de equilíbrio desse medicamento vai configurar uma concentração plasmática maior. Por quê? Porque quando a gente fala do princípio da sobreposição, esse princípio afirma que a concentração total do fármaco no corpo vai ser a soma das concentrações remanescentes das doses anteriores. Então você está administrando um fármaco em um intervalo menor do que um intervalo de meia-vida de eliminação. Então vai ter ainda um remanescente da dose anterior. E aí cada dose seguinte vai se sobrepondo. Por isso que a concentração plasmática ali, no estado de equilíbrio, vai ser maior. E você pode estar alcançando uma janela toxicológica, tendo uma chance muito maior de ter efeitos adversos, porque a gente vai ter uma concentração plasmática maior nesse estado de equilíbrio. Tá? Então, até agora você já sabe o que é meia-vida de eliminação, estado de equilíbrio e o princípio da sobreposição. Agora a gente pode falar sobre a semaglutida. A semaglutida é um análogo de GLP-1. Então o GLP-1 é um hormônio liberado pelas células L do intestino. Ele atua em várias regiões do nosso corpo porque vários tecidos, vários órgãos apresentam receptores para GLP-1. Mas para o tratamento da obesidade e do sobrepeso eu posso pontuar basicamente 2 locais que ele tem uma função muito importante para a perda de peso. Uma delas é no hipotálamo, que é o centro regulatório do balanço energético e da ingestão de alimentos. Lá no hipotálamo, o GLP-1 ele diminui a fome, ele causa saciedade. E no trato gastrointestinal, o GLP-1 retarda o esvaziamento gástrico, causando sensação de plenitude, de saciedade. Fora, o GLP-1 também atua no pâncreas, aumentando a secreção de insulina e reduzindo a secreção de glucagon. Mas os principais efeitos dele para o tratamento da obesidade são a nível hipotalâmico, diminuindo a ingestão energética, o consumo de alimentos e retardando o esvaziamento gástrico. Tá? Mas voltando aqui, temos então a semaglutida nesse lado e o GLP-1 nativo, o GLP-1 endógeno que é produzido pelas células L que eu falei para você. O GLP-1 então ele é produzido pelas células L, que estão localizadas ao longo do nosso trato gastrointestinal, desde o duodeno até o cólon, e ele é secretado, ele é liberado por essas células L após a ingestão de alimentos. Só que tem um problema, cara. O GLP-1 ele apresenta uma meia-vida muito curta, uma meia-vida de mais ou menos 1 a 2 minutos. Por quê? Por que ele tem uma meia-vida muito curta? Porque tem uma enzima que é danadinha, que se chama dipeptidilpeptidase 4, ou para os mais íntimos, DPP4, e essa enzima acaba clivando o GLP-1 endógeno, inativando a sua ação. Por isso que da quantidade de GLP-1 que é secretada pelas células L, apenas 10 a 15% do GLP-1 que é produzido nas células L conseguem atingir a circulação sistêmica para desencadear aqueles efeitos que eu citei anteriormente. Isso acontece por conta dessa enzima danadinha DPP4. E aí a semaglutida, ela apresenta algumas alterações estruturais, algumas alterações químicas que a gente pode perceber aqui. A gente pode destacar 3 alterações estruturais da semaglutida. A primeira é a substituição de um aminoácido na posição 8. Então a gente tinha uma alanina aqui que foi substituída por um ácido alfa-aminoisobutírico. Isso já deixa a semaglutida menos suscetível a dipeptidilpeptidase 4, porque aqui era o sítio onde a DPP4 acaba clivando o GLP-1. Então, por causa dessa modificação, a semaglutida é mais resistente a essa enzima DPP4. Isso já configura uma meia-vida mais longa. Outra alteração estrutural é uma substituição de uma lisina por uma arginina na posição 24, que você pode perceber aqui. Tínhamos uma lisina, substituímos por uma arginina.
E a última modificação foi adicionado um espaçador a um ácido graxo de 18 carbonos que aumenta a afinidade da semaglutida com a albumina, uma proteína plasmática responsável pelo transporte da semaglutida na circulação sanguínea. Então a gente tem essas modificações estruturais do GLP-1 para a semaglutida. E por que é importante fazer essas alterações? Primeiro ponto, como eu falei para você, para aumentar a meia-vida dela, porque ela não é tão suscetível à clivagem da DPP-4, então ela fica mais tempo atuando no nosso corpo, falando da semaglutida, e isso acaba configurando uma meia-vida de 7 dias em média da semaglutida, a meia-vida de eliminação que vimos anteriormente. Agora, sabendo de todas essas informações, eu quero explicar para você por que evitar a administração diária de semaglutida. Temos o Programa de Desenvolvimento de Ensaios Clínicos, efeito do tratamento da semaglutida em pessoas com obesidade. E esses ensaios clínicos tiveram como objetivo demonstrar a eficácia, segurança, tolerabilidade da semaglutida administrada por via subcutânea na dose de 2,4 mg uma vez por semana. Então, esse foi o regime de dosagem, 2,4 mg uma vez por semana, não foi todo dia. E esse programa de desenvolvimento de ensaios clínicos testou a eficácia e segurança da semaglutida 2,4 mg uma vez por semana em milhares de pessoas, com as mais diversas características epidemiológicas, de jovens, pessoas de mais idade, adolescentes, população asiática. E a pergunta que eu te faço, se a gente tem vários ensaios clínicos bem conduzidos e conclusivos com a semaglutida na dose de 2,4 mg uma vez por semana, demonstrando eficácia na perda de peso, segurança e tolerabilidade, por que você vai utilizar na dose de 2,4 mg todo dia, uma aplicação diária? A gente tem esse corpo de evidências robusto demonstrando a segurança e eficácia da semaglutida 2,4 mg uma vez por semana. Não faz sentido, né? Trazendo um exemplo mais prático aqui para fins didáticos, por que evitar a administração diária de semaglutida? Então aqui a gente tem algumas características farmacocinéticas da semaglutida, a ligação à albumina acima de 99%, biodisponibilidade via subcutânea, que é a quantidade do medicamento que consegue atingir a circulação sanguínea, e o tempo até o pico plasmático via subcutânea, que é de 1 a 3 dias. Meia-vida de eliminação. Ponto muito importante aqui da semaglutida é na média de 7 dias, tá? Então imagine a primeira situação. A administração de 2,4 mg de semaglutida via subcutânea a cada 7 dias. A meia-vida de eliminação da semaglutida é de 7 dias em média. Estamos realizando a administração via subcutânea a cada 7 dias. Temos o estado de equilíbrio alcançado aqui na janela terapêutica, que eu destaquei em verde. A janela terapêutica do medicamento é o ponto onde a concentração plasmática desse medicamento, nessa dosagem, nesse regime de administração, causa os efeitos terapêuticos dele com os efeitos adversos acontecendo de modo aceitável. Então é o que a gente viu ali nos ensaios clínicos do programa STEP. Temos benefícios, temos a eficácia na perda de peso com essa dosagem, esse intervalo de administração da semaglutida, com efeitos adversos bem toleráveis, aqueles efeitos no trato gastrointestinal, constipação, por exemplo, ou náusea, enfim. Então, temos o estado de equilíbrio caindo numa janela terapêutica quando a administração da semaglutida é feita com a dosagem de 2,4 mg com um intervalo de administração de 7 dias, ou seja, doses semanais. Agora imagine essa situação, a administração de semaglutida 2,4 mg via subcutânea a cada 24 horas, a cada dia. Então o que a gente viu anteriormente, você vai realizar aplicações, a administração, com um intervalo menor do que a meia-vida de eliminação. E aí a gente tem o princípio da sobreposição acontecendo, que diz que a concentração total do fármaco no corpo vai ser a soma das doses remanescentes. Você está realizando a administração em um tempo menor do que a meia-vida de eliminação, você vai ter um efeito de sobreposição. Aí o estado de equilíbrio pode cair em uma janela toxicológica, uma janela que não foi explorada em vários ensaios clínicos. Então, por isso que é muito importante que você faça conforme as orientações médicas. Quer dizer, tem alguns médicos que são malucos, né? Mas é importante que você faça a administração como foi vista nos ensaios clínicos do programa STEP, beleza? Por isso que fazer administrações diárias de semaglutida não é uma boa ideia para a sua saúde e para o seu bolso também, porque a gente está falando de um medicamento que é extremamente caro. Bom, se você gostou do vídeo, novamente, deixa um like aqui, compartilha, poxa, né? Se inscreve no canal, comenta. Tamo junto e até breve.